Fala pessoas, bem-vindos à leitura comentada em formato podcast do Vale Testamento. Meu nome é Paulo Henrique, sou estudante de História formado pela Universidade do Estado do Ceará e essa série é sobre o livro Tempo dos Historiadores do professor José da Assunção Barros. Se você quer me ouvir e ver falar sobre história em outras redes sociais, @adiosph em todas. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal e ao final deixa o teu comentário sobre o meu comentário. Compartilha o vídeo com as tuas amizades e pede para eles fazerem um comentário do teu comentário sobre o meu comentário. Fique agora com a leitura da primeira parte intitulada Tempo Histórico, Horizontes e Conceitos. Subtópico Tempo Ordenado, Tempo Territorializado, a partir da página 26. O tempo dos historiadores, deste modo, ordena, define origens para os processos que examina, atribui-lhes um sentido. Nesta operação é já também um tempo territorializado, ao definir sentidos e criar significados para os períodos de tempo que examina, os historiadores exercem poderes de diversos tipos ou tornam-se instrumentos para o exercício desses poderes. A demarcação das diversas épocas, conforme vimos no item anterior, constitui um dos sinais mais visíveis desta territorialização do tempo dos historiadores. Vimos atrás como estão abertos os limites entre os grandes recortes que são habitualmente denominados de eras, idades ou outras designações mais amplas. Quando termina a Antiguidade e quando começa a Idade Média? Em que momento esta última já começa e se transforma em uma Idade Moderna? Como denominar cada um destes períodos? Como lidar com recortes e designações que foram herdados de uma cultura histórica que já não é mais necessariamente a nossa, mas às quais já estamos demasiadamente habituados? Quais os limites destas escolhas de recorte no tempo e quais são os seus potenciais de convencimento como períodos ou épocas que podem ser propostos para serem instrumentalizados para questões mais gerais por todos os historiadores? Delimitar um grande período historiográfico num tempo, separando de outro que se estende atrás dele e de outro que começa depois, é uma operação que traz marcas ideológicas e culturais que nos falam da sociedade na qual está mergulhado o historiador, dos seus diálogos intertextuais, de visões de mundo que, de resto, vão muito além do próprio historiador que está estabelecendo seu recorte para a compreensão da história. Os próprios desenvolvimentos da historiografia, os novos campos históricos e domínios que surgem, a emergência de novas relações interdisciplinares, os enfoques e abordagens que se sucedem como novidades ou como reapropriação de antigas metodologias, trazem, obviamente, uma contribuição importante para que a cada vez se veja o problema da passagem de um outro período histórico sob novos prismas. Ademais, é preciso lembrar que, ao se trabalhar sobre um determinado problema histórico específico de uma certa pesquisa, estas grandes balizas já nem sempre serão úteis para o historiador. Pensar um problema histórico já é propor novos recortes no tempo. Subtópico Tempo Narrativo, página 28. O tempo histórico, por fim, inclui uma dimensão narrativa. O historiador lida com o tempo vivido que vai encontrar referido em suas fontes. Movimenta-se através de um tempo de pesquisa quando se apropria gradualmente de seu objeto de estudos e, ao fim de tudo, precisará apresentar o resultado de suas pesquisas através de um tempo narrativo. Este tempo narrativo, um tempo que também é o da análise historiográfica, é ainda mais claramente uma construção do historiador. Ele pode ser percorrido em múltiplos sentidos. Pode-se ir e vir de um ponto a outro, de trás para frente, da frente para trás, pode-se saltar livremente de um ponto a outro ou pode-se estabelecer uma relação comparativa entre dois momentos da narrativa. Pode-se acelerar o tempo, retardá-lo, suspendê-lo. O historiador que produz a sua narrativa adquire poderes e direitos com relação ao tempo que não possui na vida comum quando precisa se resignar às leis temporais da vida cotidiana. Na operação historiográfica, ao contrário, ele se torna o senhor do tempo. Tudo se dá como o historiador tivesse diante de si os momentos do tempo, em relação ao que lhe for permitido saber ou pensar no que concerne a seu objeto específico de estudo. E fosse capaz de enxergar todos os momentos sucessivos como se eles estivessem em simultaneidade.
O tempo, para este historiador, torna-se aqui um espaço no qual ele pode escolher seus vários trajetos e se movimentar à vontade. Se for o seu desejo, ele pode levar o leitor junto de si nessa viagem. Mas, para tal, conforme veremos no último capítulo deste livro, o historiador precisará adquirir as habilidades de um bom escritor, as mesmas que serão necessárias aos autores de literatura imaginativa. Bom, finalizando esse primeiro capítulo com 2 tópicos bem simples e objetivos, que são esse tempo ordenado, tempo territorializado e o subtópico tempo narrativo, e é observado aqui uma simples delimitação para um entendimento de alguns aspectos que serão vistos mais à frente. Por exemplo, no sentido aqui, o sentido de tempo territorializado, buscando o conceito da geografia, né, no sentido de território enquanto um ambiente de disputa de poder, e quando o historiador ele toma para si um determinado tempo histórico, digamos uma Idade Média, vamos dizer assim, essa Idade Média já é o território do historiador. Então ele está tomando o poder desse território e dizendo que o espaço de pesquisa dele é esse determinado campo específico, assim como grupos têm determinados territórios. E aí a gente parte para uma outra discussão, que é quando começa e quando termina determinados territórios já estabelecidos pela história, né? Que são, por exemplo, como eu acabei de citar, a Idade Média, aí pensamos aí na Idade Antiga, na pré-história, essas demarcações de tempo, que são territórios do historiador, né? Foi o historiador que determinou esses aspectos, esses conceitos. Em que sentido esses conceitos, de fato, né, são imprescindíveis ou são específicos, são exatamente determinados por esse processo, sendo que o próprio historiador constrói a sua narrativa, né? Já buscando também o subtópico seguinte, que é o tempo narrativo, que a partir do momento também que você atinge esse campo territorial, que você já se submete a isso, após tudo isso, você precisa dizer sobre ele, né? Após você juntar todas as pesquisas, todas as suas fontes, estudar, fazer revisão, etc. e tal, você precisa, de fato, expor o que você aprendeu com tudo isso. E esse aí é o tempo narrativo também, que é de extrema necessidade para o historiador, né? Saber como contar determinada história, e aí não necessariamente você precisa contar a história do começo ao fim de forma linear. Você pode construir uma narrativa, contanto que ela esteja com um propósito bem definido, né? O propósito é, enfim, imprescindível.